Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio. Olá, bom dia para você. Eu sou a Lívia Torres e o Jornada do Empreendedor tá no ar. O programa é uma parceria da Band com o Sebrae Rio e é feito para você que quer transformar aquela sua ideia em negócio ou levar sua empresa para ainda mais longe. Hoje a gente vai falar sobre negócios internacionais, como eles ajudam as empresas a crescerem, a encontrarem novos mercados e a ficarem mais fortes no cenário global. Para debater esse tema, eu recebo aqui no nosso estúdio a coordenadora de negócios internacionais do Sebrae Rio, Miriam Ferraz. Miriam, obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu aqui agradeço, é uma satisfação poder falar um pouquinho da internacionalização para todas as empresas que possam estar nos ouvindo agora. Recebo também o gerente de negócios internacionais do Sebrae Rio, Maurício Chacur. Maurício, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Lívia. É um prazer estar aqui na Band e a oportunidade de apresentar o trabalho do Sebrae na internacionalização. Maurício, a internacionalização é uma grande oportunidade para as micro e pequenas empresas acessarem mercados lá fora. Vamos começar falando então da importância de ficar internacional e também sobre os primeiros passos, o que fazer para chegar até o mercado lá fora. Perfeito, Lívia. Mas antes de responder a pergunta, deixa eu explicar para o pessoal o que é internacionalização no nosso conceito. Ou seja, internacionalizar é ter contato com o exterior, seja exportando, importando, seja fazendo acordos de cooperação técnica, vendendo ou comprando tecnologia. Enfim, todo negócio que você faz com o exterior, você está se internacionalizando. O importante é ter contato com o mundo global. E por que é importante ter contato com o mundo global? Porque você ganha competitividade, né? Você vai competir no mundo, então você fica melhor. Você ganha produtividade, que você tem que produzir melhor para vender. Você diversifica riscos, porque você tem diferentes mercados. Então, se o mercado fica ruim, o outro pode compensar essa queda do mercado, seu mercado atual. Inovação, no mundo você tem contato com tudo que está sendo criado, inovado no mundo, então você também pode estar mais próximo dessas inovações. Então, as vantagens são inúmeras, né? E é importante que você tenha acesso a esses novos mercados, porque o Brasil é um mercado fantástico, é enorme. O mundo todo olha o Brasil como um grande mercado. Mas se a gente comparar o Brasil com o mundo, nós somos relativamente pequenos. O Brasil representa, em termos de mercado mundial, 2%. Ou seja, se você ficar só no Brasil, você está desprezando 98% do mercado. Então a gente aconselha muito que as empresas olhem para o mercado externo como uma grande e possível oportunidade. E quais são os primeiros passos para chegar lá fora? Bom, para falar um pouquinho dos primeiros passos, antes de mais nada, a empresa precisa entender o mercado que está indo, fazer um estudo de mercado. Primeiro, para ranquear que mercado o seu produto vai ser mais competitivo. Uma vez você definindo o mercado-alvo a ser atingido, eu tenho que entender qual a concorrência, como funciona a dinâmica daquele mercado, qual a regra para que eu possa exportar. Às vezes tem certificações regulatórias, né, que um produto precisa cumprir para entrar naquele país, né? Entender o preço praticado, entender qual a cadeia de distribuição daquele produto, para então definir uma estratégia de entrada naquele mercado-alvo. Se vai ser uma venda direta, se vai ser uma venda via distribuidor, via uma loja de departamento, enfim, tem inúmeras estratégias que é o que a gente vai montando com a empresa. Esse passo do planejamento, da análise de mercado, ele é fundamental para se seguir no próximo passo, que uma vez você definindo o modelo, é hora de quê? Adequar o produto ao mercado-alvo. Registrar a sua marca, por exemplo, ou depositar a sua patente naquele mercado. Enfim, tem inúmeras questões, até uma simples mudança nas instruções de uso de um produto, se for moda, na etiqueta, né, que precisa ser cumprida. Uma vez essa estrutura de adequação do produto feita, é preciso também pensar
na gestão financeira do negócio, né? Que é tendo um olhar para o plano comercial também. Que investimentos serão necessários? Como é que eu formo o preço, né? Como é que eu negocio um contrato de venda com um banco? Então, são inúmeras as ações das áreas financeiras que precisam ser adequadas para que a empresa esteja apta. Bom, uma vez adequando isso, a empresa... Bom, eu estou com o mercado-alvo definido, com a gestão financeira, o produto adequado, é claro que eu preciso comunicar. Como é que eu comunico isso nas minhas redes sociais, na internet, na minha política de marketing para deslanchar aquele produto no mercado internacional? E por último, vem a parte de promoção comercial, que é a participação de feiras, eventos, missões, rodadas, inserção em marketplace, e aí depende da estratégia adotada por cada uma das empresas. O importante é ela tomar esses passos com muito apoio para que ela se solidifique de fato no mercado internacional. Miriam, você citou a parte financeira. Tem muito pequeno e microempreendedor que visa o mercado internacional, olha lá para fora por causa do câmbio, da moeda, pensando assim, vou faturar em dólar, vou faturar em euro. Isso é uma estratégia correta? Isso de fato acontece? Ou a estratégia não é bem por aí? Nós não aconselhamos adotar essa estratégia. Obviamente a empresa tem sua autonomia e tal, mas é uma estratégia que no longo prazo não funciona. Né? Você aproveitar aquela janela, aquela oportunidade para ter uma receita maior em câmbio, por causa do câmbio, ela no longo prazo não se mostra adequada. A internacionalização deve ser um processo de longo prazo, porque a Miriam descreveu os passos, não são simples, né? São complexos. Demanda esforço, demanda recursos. Então, é um processo onde você vai se inserir e a intenção é que você permaneça e cresça lá fora, né? Uma vez que você entrou lá fora, se você volta, porque o câmbio subiu, exportei, o câmbio desceu, parei, o câmbio subiu, vai uma hora que você não consegue mais, você perde a credibilidade, né? E tem chance de pegar no contrapé também e perder dinheiro, né? Nesse movimento. Então, manter a estratégia de longo prazo, de internacionalização, onde você vai crescendo a tua participação pouco a pouco, é o que nós aconselhamos. E não pegar esses movimentos oportunísticos, vamos dizer assim. Ou seja, deve ser uma decisão, estratégia de crescimento da empresa, não uma decisão pontual. De momento. De momento. Exatamente. Além do mais, quando você toma essa decisão, você está diluindo os riscos, não apostando todas as suas fichinhas num único cofrinho. Você vai ter o mercado local, mas você também vai ter o mercado internacional. E isso vai te possibilitar uma continuidade de fornecimento ao longo de todo o período da sua existência como empresa, né? Quais são os aspectos culturais, legais e logísticos que as empresas têm que se planejar para entrar em outros países? Bom, Lívia, são aspectos muito importantes, porque quando eu estou negociando com uma outra cultura, cada cultura tem o seu hábito, o seu costume, e eu tenho que levar isso em conta, porque senão, durante uma negociação, eu posso vir a ultrapassar entrar numa seara que não é importante você entrar, porque fere aquela cultura, né? Então, você estudar a cultura, a cultura local, os hábitos, os costumes daquele povo é muito importante para você trazer isso para a negociação. É um mapeamento geral, né? Geral, ainda mais o brasileiro, que é muito expansivo, né? Ele já chega rindo, com como se for. Em geral, chega atrasado para os compromissos. Isso não pode. Não pode, de jeito nenhum. E o estrangeiro, não, ele é mais formal, né? Cada país tem uma cultura que precisa ser olhada e, sobretudo, olhar para os hábitos daquele consumidor, né? Para você entender se você está atendendo aquela necessidade do mercado. Outro ponto é a questão linguística. Às vezes, as empresas querem simplesmente fazer uma tradução do português para o inglês, mas esquece que entre essa tradução existe uma questão cultural embutida dentro daquele mercado que precisa ser respeitada. Não é uma simples tradução. Não é uma simples tradução.
Na questão legal, existem regras em todos os países. Inclusive, existem acordos econômicos bilaterais de comércio entre o Brasil e alguns países que podem beneficiar as nossas empresas brasileiras. Podem diminuir tributos de importação, né? Portanto, o meu produto pode chegar mais competitivo. Por outro lado, existem regras, barreiras que a gente chama não tarifárias, impostas por um país, por exemplo, que um produto precisa ir com uma certificação para poder entrar naquele mercado. E quanto aos aspectos logísticos, é muito importante você pensar nas características da sua carga, né? E na urgência que você tem de entregar. Se é uma carga frágil, né? Precisa de um tipo de acondicionamento em embalagem e também de modal, dependendo do prazo de entrega. Então, você tem que fazer uma análise criteriosa das características da carga e também do que você negociou com o seu parceiro, para que o produto chegue no tempo certo e chegue corretamente, né? Com qualidade. Existe atualmente algum nicho ou setor específico que está tendo mais sucesso nesse mercado internacional? Em termos do estado do Rio, nós no Sebrae fizemos um estudo de setores que teriam mais chance de sucesso, vamos dizer assim, um tecido industrial mais denso. Nós chegamos à conclusão, por exemplo, moda. Moda é o setor onde o Rio tem tido mais sucesso, pelo menos conosco lá no Sebrae, porque a moda aqui no Rio tem muito dessa brasilidade, tem essa coisa alegre, né? O sol, enfim, aqui do Rio de Janeiro. É cultural, que imprime ali. É cultural, alegria, exatamente. E o Brasil tem essa questão da biodiversidade, então os produtos que são sustentáveis, o respeito ao meio ambiente, tudo isso contribui muito para que a nossa moda esteja tendo sucesso, tá, no mercado internacional. Outro setor interessante é o de energias, basicamente, fortemente petróleo, porque o Rio, né, é capital de petróleo, então nós temos uma série de pequenas empresas que fornecem esse segmento e são empresas muito boas, capacitadas, muito avançadas tecnologicamente, em termos de serviços também no setor de petróleo. Então, esses dois segmentos têm tido muito sucesso. Além desse, a gente pode citar cosméticos, que nós temos boas empresas aqui, que algumas surgiram dentro das universidades, que estão hoje exportando para o mundo inteiro. Nós temos alimentos... Serviços, que é um setor forte, né? Eu acho que hoje a tecnologia embarcada em todos os produtos, seja produtos tradicionais ou de serviços, o mundo tende a ter mais aceitação quando essa tecnologia está embarcada, né? E diria também produtos ligados a biotecnologias e ligados à biodiversidade brasileira. Acho que cada vez mais a gente tem que explorar mais os benefícios dessa biodiversidade, porque o mundo quer produtos mais sustentáveis, né? Que façam bem à saúde. Então, a biodiversidade, o uso dessa biodiversidade nos produtos, seja cosmético, seja em tecidos tecnológicos, ou seja no agro, né? Que você consegue aumentar a produtividade e ter produtos mais tecnológicos, é a tendência mundial. Eu acho que essa questão veio para ficar, né? Esse é um ponto importante. Biodiversidade é um grande ativo que o Brasil tem, que a gente não pode desprezar. A questão da floresta em pé, né, que tanto se fala, é fundamental que a gente mantenha essa floresta em pé e aproveite essa enorme biodiversidade que nós temos. Na biotecnologia, junto com a biodiversidade, o Brasil pode dar esse salto, né, e deixar de ser um país de renda média para ser um país desenvolvido. Então, esse ponto é muito importante, porque ele perpassa todos os produtos que nós estamos conversando aqui. E outro setor que eu acho fundamental e que cada vez mais cresce oportunidades é o setor de alimentos e bebidas, né? Eu acho que o Brasil produz N
N tipos de soluções e produtos distintos nesse segmento de alimentos e bebidas e com a característica do tropicalismo que se tem, né? Então, são sabores exóticos, sabores diferentes, né? Que pode ser usado desde um suco a uma barra de cereal, a embarcar também valor agregado nos produtos, não vender só a commodity, né? Eu acho que a gente está cada vez no mundo caminhando para isso, porque no fundo o que o comprador quer? É um produto distinto, com a característica daquele país, com a cultura daquele país, que carregue sabores, cores, que o fazem diferentes das demais ofertas que existem. É um cenário otimista, né? Muito. Sim. Eu vou dar um exemplo dessa questão de manter a nossa característica, a nossa cultura no produto que está sendo exportado. Numa feira que nós estivemos em Paris, de alimentos, a consultora tinha um rapaz que vendia produtos de frutas de clima temperado. E a consultora falou, olha, você vai vender melhor se você usar frutas típicas do Brasil. Entendeu? Porque você carrega justamente essa vantagem. Porque fruta temperada está todo mundo fazendo lá. Uhum. E aí nós temos esse diferencial competitivo que é importantíssimo para você exportar, para você se dar bem, né, vamos dizer assim, no mercado internacional. Então, é respeitar a nossa cultura, exportar a nossa brasilidade. Isso dá muito certo. Maravilha. E quais são os treinamentos, cursos que o Sebrae oferece para que essas pessoas sejam capacitadas a conseguir exportar os produtos? Nós temos uma gama enorme de produtos para oferecer, de soluções para oferecer para os nossos clientes, né? São as pequenas empresas, basicamente. E muito depende da maturidade dessa empresa, né? Se ela está mais pronta para atingir o mercado externo, se ela não está tão pronta, de uma média maturidade, e ela não está muito crua. O estágio, né? Ali... O estágio dela é fundamental para a gente saber qual a melhor solução para ela, né? Nesse estágio inicial que o Maurício comentou, a gente quer o quê? Gerar uma cultura de internacionalização. Acho que o Brasil ainda precisa avançar muito na criação dessa cultura de internacionalização das nossas empresas. Porque lá fora as empresas já nascem pensando como é que eu vou exportar, para que mercado eu vou exportar. E aqui elas estão pensando somente agora que existe esse mercado internacional e que ele é 98% do PIB, né? Então, a gente tem esse programa para gerar essa cultura, que é o Sebrae Internacional, onde a gente explica o que é uma exportação, quais os passos que a empresa deve tomar, analisa o produto para ver se os diferenciais competitivos, e a empresa não tendo, a gente apoia ela na construção desses diferenciais competitivos, né? E a gente tem programas onde a empresa já está mais sólida no mercado e já está mais pronta para avançar com pequenos ajustes, que é o ProGlobal, que é um programa multissetorial, onde a gente atende vertentes dos setores de moda, de beleza, de alimentos e bebidas, cosméticos e serviços, né? E, claro, a gente procura falar a linguagem e adaptar todo o nosso material a cada um desses segmentos, porque cada setor tem uma dinâmica diferente. E isso que faz o nosso produto, né, um produto de solução, porque ele é adequado a cada setor e segmento. Então, as empresas são levadas a uma jornada de internacionalização que vai desde você definir o mercado-alvo, você fazer o seu planejamento estratégico, adequar o seu produto, fazer a gestão financeira e até ir na promoção comercial. Então, as empresas, de fato, constroem uma capacidade de se internacionalizar e de ir a mercado. E, além disso, a gente faz um trabalho também de sensibilização para a internacionalização. A gente promove eventos, seminários, temos um grande seminário que nós denominamos como o maior evento para micro e pequena empresa, porque ele é online, atinge 4.000, 5.000 microempresas, né? Que é o nosso Sebrae Global Experience. E nós trazemos pessoas do mundo inteiro para falar sobre a oportunidade que tem de primeiro dar um cenário macroeconômico, depois esse cenário como pode oportunizar para as micro e pequenas empresas no sentido da internacionalização,
e depois uma série de palestras de casos de sucesso, sobre marketing, como é que se posiciona, enfim. Nós procuramos divulgar a importância da internacionalização para as micro e pequenas empresas. O que seria interessante também para o Brasil como um todo, né? Porque o Brasil é muito fechado. Então, seria interessante que não só as micro e pequenas empresas procurassem se internacionalizar, mas todas as empresas. Ainda tem mais programas, né? Sim, tem o ProInter Biotech, que é um programa de bioeconomia e Deep Techs, voltado para empresas de base tecnológica, e essas empresas que usam da biodiversidade para desenvolver soluções tecnológicas, né? E a gente acompanha essa mesma jornada que eu comentei há pouco. Além disso, para as empresas mais maduras, você tem todos os programas ligados à promoção comercial, que envolve participação em feiras internacionais, em rodadas de negócios e também agentes internacionais de negócios que estão lá fora olhando para o mercado. E por último, não menos importante, a inserção nos marketplaces, que hoje as vendas no mercado digital estão crescendo absurdamente. E o Sebrae também tem um programa para isso. Vocês lidam muito com pequenos e microempreendedores e estão ali no dia a dia, vendo os anseios, as angústias, as felicidades. Mas quais são as maiores dificuldades, desafios que eles passam para vocês? São inúmeros, né? Eu acho que, primeiro, buscar informações apuradas e qualificadas de mercado é muito difícil. Você fazer estudos de mercados para definir o mercado A, o mercado B, saber como anda a concorrência lá, que preço eu pratico, como é que eu faço para montar a minha proposta comercial. Então, tem toda uma questão dessa de busca de mercado. A outra questão que as empresas colocam, porque são micro e pequenas, é a questão burocrática, né? A gente tem muitos passos a tomar, né? Tem o registro no Siscomex, para registrar toda a operação, o desembaraço, a preparação de uma série de documentos que a empresa tem um certo receio de lidar com isso. Por isso que a gente apoia tão de perto. Um outro ponto que as empresas comentam é a questão cambial, né? Ainda mais o câmbio volátil, né? Flutuando muito como está. Então, é um risco e esse risco precisa ser analisado e mitigado. E, por fim, eu acho que está muito na questão também de recursos financeiros, né? Às vezes a empresa faz uma venda e precisa ter acesso a um crédito para poder financiar a produção e depois exportar. Eu acho que esses são os principais, tem outros, mas eu considero esses, assim, os principais. Vocês conseguem compartilhar alguns números de atuação do Sebrae nessa área da internacionalização? Números dos nossos trabalhos a gente consegue, né? Nós, por exemplo, em 2023, todo o trabalho que nós fizemos com as nossas empresas resultou no aumento médio de 75% do faturamento dessas empresas. Nós atendemos cerca de 6 mil empresas em média por ano, nos nossos diversos canais, online, presencial, híbrido. E com os diversos cursos que nós temos 262 produtos para oferecer, sejam podcasts, sejam cursos por WhatsApp, sejam vídeos, e-books. Então, nós temos uma série de produtos que facilitam a vida do micro e pequena empresa quando ele quer exportar, ou mesmo importar também. Complementando, nós temos uma série de consultorias, né? E consultorias personalizadas e individualizadas para o caso daquela empresa que a gente está atendendo. Além de treinamentos, oficinas, seminários, palestras, papos estratégicos, onde a gente convida empresas para trazer suas boas práticas para trocar com as outras empresas. Então, a gente faz toda uma jornada de aceleração para a entrada no mercado internacional. Olhando para frente, futuro, próximos anos, vocês acreditam que essa cultura da internacionalização vai ficar cada vez mais viva na mente dos pequenos e microempresários? Nós estamos trabalhando para isso, né? Eu acho que sim. Eu acho que é inevitável buscar o mercado externo. E hoje, eu acho que nós estamos com uma janela de oportunidade muito grande, né? Com esse conflito tarifário entre Estados Unidos e China, principalmente, né? Com os outros países também, mas com a China, principalmente, porque
nós estamos com uma grande oportunidade. Tem uma ameaça também, mas tem uma grande oportunidade que esse conflito comercial abre para o Brasil. Primeiro, no setor agropecuário, porque a China é um país com uma população de bilhões de pessoas e tem uma grande preocupação com segurança alimentar. E ela importa muito produto agropecuário dos Estados Unidos. Então, com essa guerra de tarifação, ela vai se voltar para o Brasil naturalmente, já está se voltando para o Brasil e aumentando as importações do Brasil de alimentos e de soja, enfim, de commodities. Então, essa é uma oportunidade de nós ganharmos o mercado da China. Em relação aos Estados Unidos, nós exportamos, os Estados Unidos importam do Brasil cerca de 1,3% das importações dos Estados Unidos vêm do Brasil. 10 vezes mais da China, 13,4% que ela importa da China. Então, imagine que ela vai deixar de importar da China por causa dessa briga. Tem um espaço enorme, né? Nós exportamos 42 bilhões de dólares, mais ou menos, em 2024. E isso significa 1,3%. É muito pouco para o Brasil. Então, diante da capacidade. Exatamente. Né? Então, se nós dobrarmos, são mais 40 bilhões de dólares de exportação que nós temos. E é qualquer tipo de produto, né? Porque eles importam tudo, desde produto natalino, que a gente está vendo nos jornais, que vai faltar o Natal dos americanos, ar-condicionado, alimentos, calçados. Então, assim, a gama é enorme de produtos. Então, nós temos uma oportunidade única de nós exportarmos para os Estados Unidos. E também tem a ameaça que eu citei, né? Porque a China tem uma superprodução barata que vai deixar de colocar nos Estados Unidos e vai colocar em algum lugar do mundo. Provavelmente vai vir para o Brasil uma grande parte disso, que pode prejudicar nossas empresas, né? Perder a competitividade. Para você exportar, você tem que ter escala. Então, não dá para perder o mercado interno e ganhar o mercado externo. Você tem que manter os dois. Então, tem um equilíbrio aí que eu acho que cada empresa vai ter que estudar muito bem a sua estratégia. Eu acho que seria importante ter uma política de governo para aproveitar esse momento, é uma oportunidade que eu acho que os Estados Unidos e a China vão se acertar no futuro, mas com certeza a China vai perder mercado nos Estados Unidos, que nós podemos ocupar. Por outro lado, eu acho que os produtos do Brasil estão ganhando cada vez mais força no mercado externo. Pela sua brasilidade, pela sua cor, pelo seu sabor, como eu já disse antes. E as empresas estão mais profissionais nesse processo, né? E eu acho que depois desse grande reposicionamento das cadeias de valores que aconteceu há pouco e vem acontecendo, né? Isso também está abrindo espaço para as nossas empresas brasileiras. E abrindo espaço para mercados não pensados antes. Porque se você olhar a pauta exportadora, a gente está ampliando mercados para Emirados Árabes e para outros mercados que você não imaginaria antes. Mirando, né? Outros locais que eram inimagináveis. Então, a empresa não pode só ficar pensando em Europa e Estados Unidos. Vamos olhar para o mundo todo, porque a demanda é global. E como o comprador não quer mais comprar a mesma coisa que ele já vinha comprando, ele quer produtos diferenciados, cada vez mais diferenciados, e o povo brasileiro é muito criativo, né? Tem essa biodiversidade, então eu acho que tem tudo para o Brasil explodir. E, ao meu ver, é um caminho sem volta. Ou a gente se internacionaliza já, ou a gente vai ficar para trás. Eu não tenho dúvida que a internacionalização, a cultura vai impregnar o país e nós vamos exportar mais. É como ela falou, é um caminho sem volta. Se o Brasil quer crescer, ser um país desenvolvido, ele tem que se abrir para o mundo. Ele tem que exportar mais e importar mais também, ou seja, tem que negociar com o mundo. Muitas dicas e oportunidades que vocês trouxeram para cá, para essa mesa. Agradeço muitíssimo pela presença de vocês. Foi uma aula aqui de negócios internacionais. Espero que a gente ainda possa debater em outros momentos sobre esse tema. Obrigada. Foi um prazer. Até a próxima. E você já sabe, se quiser assistir mais sobre esse conteúdo, é só clicar no QR Code do Sebrae Rio que está aqui na tela. Nós temos um encontro marcado todo domingo de manhã na tela da Band e também no nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia. No próximo domingo a gente se vê de novo. Até semana que vem. Tchau, tchau. Jornada do Empreendedor, conectando ideias ao futuro. Uma parceria da Band com o Sebrae Rio.